A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso de teologia com o nosso tema livros históricos. É isso mesmo, já falamos sobre o Pentateuco e agora estamos com os livros históricos. Estamos com 2 aulas atrasadas, então eu vou tentar fazer um resumo delas aqui nesta aula. Espero que você esteja com a sua apostila para acompanhar. Aqui são para os nossos alunos que estudam à distância no nosso curso de teologia, o nosso curso médio com os livros históricos. Essa é a nossa terceira aula. Nós já passamos por toda uma introdução sobre os livros da Bíblia, sobre o Pentateuco e agora estamos aqui com os livros históricos. Os livros históricos são 12, eles vão de Josué a Ester. A data e a escrita desse período, estes livros contêm história do povo de Israel desde a entrada de Canaã, sobre a liderança de Josué, até a época de Neemias e Malaquias. A divisão destes livros, esta história é contada durante um período de 100 anos e pode ser assim dividida entre os 12 livros. O primeiro período, que é a entrada em Canaã até o estabelecimento da monarquia, narram este período Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, dos capítulos 1 ao 8. Poderíamos chamar a este período de Juízes, como se fosse Juízes 1 e 2. O segundo período do estabelecimento da monarquia, a divisão de Israel em 2 reinos, narram este período, 1 e 2 Samuel, 1 Reis do capítulo 1 ao 11, 1 Crônicas e 2 Crônicas dos capítulos 1 ao 9, e chamaríamos este período do Reino Unido. Neles estão sendo escritos os livros poéticos. Temos agora o terceiro período, da divisão dos 2 reinos ao cativeiro babilônico, narram este período 1 Reis, dos capítulos 12 ao 22, 2 Reis e 2 Crônicas, e 2 Crônicas, dos capítulos 10 ao 36, e é o período pré-exílio, o mais rico período profético. E por último, temos o quarto período, da volta do cativeiro, a restauração judaica, ao silêncio profético. Narram este período também chamado pós-exílio, que entra Esdras, Neemias e Ester. O livro de Josué, no hebraico o nome Josué quer dizer Deus é salvação, e no grego Josué toma a forma de... E no grego, Josué. Ele toma, vamos dizer assim, ele substitui a Moisés após sua morte, ele assume a liderança. O seu dever agora era tomar posse da terra santa, da terra prometida. O tema é a conquista e a divisão da terra de Canaã, né? A fidelidade de Deus dando posse à herança prometida a Abraão cerca de 700 anos após ele ter feito a promessa. Deus cumpre a sua palavra. O livro de Josué nos conta o cumprimento dessa promessa. Enfim, o povo liberto do Egito chegara à terra de Canaã. Agora toma posse e se instala. Josué é um tipo de Cristo, até mesmo no nome, e ele quem nos leva à terra prometida, quem os leva, né? Jesus nos leva à terra prometida celestial, dando-nos a posse dela. Ele é o nosso general conquistador. Aqui a apostila fez uma comparação entre Josué e Jesus, assim como Josué conduziu o povo, né? Ele conquistou a terra de Canaã. É isso que Jesus fez por nós. Conquistou a terra prometida, a terra celestial, a Canaã celestial para nós. Aí nós entramos no livro de Juízes, que são líderes levantados neste período por Deus, porque Israel acaba ficando sem liderança depois que Josué morre, e os nomes dos juízes e suas funções. O nome juízes descreve duas funções desses líderes: livrar o povo dos seus opressores, pois este
livro é o único que relata um longo período da história de Israel, descrevendo 3 guerras civis, 7 opressões dos inimigos e 7 guerras de libertação. Após a morte de Josué, Israel fica sem líder por mais de 300 anos. As tribos mostram-se independentes e cada pessoa era dona de si mesma. O Senhor então levanta os juízes para livrá-los dos inimigos, pois se não fosse a misericórdia do Senhor, a nação teria se afundado na idolatria. Outra coisa que os juízes faziam era trabalhar como líderes das tribos, julgando as causas, muitas vezes sendo usado como profetas, trabalhando ali na organização das tribos. Muitos desses juízes, principalmente os de longo período, que estavam ali liderando o povo de Israel, a nação, as tribos, traziam paz, traziam prosperidade, traziam harmonia, eles conseguiam deixar as coisas organizadas. Houve alguns que tiveram um período mais curto, de 3 anos, 2 anos, mas os mais longos, a nação vivia em paz. Aí, quando esse juiz morria, passava-se mais algum tempo, o povo de Israel voltava a pecar, voltava a esquecer de Deus, e então Deus permitia que as nações inimigas viessem novamente contra eles, até eles sofrerem um pouco, pedirem novamente a ajuda de Deus e Deus suscitar um novo juiz. Nesse período, no período dos juízes, acontece o episódio da história de Ruth. O nome do livro, Ruth, que significa amizade, ela era moabita estrangeira. A narrativa mostra que Ruth se tornou uma ancestral de Davi por meio do casamento com Boaz, em favor de sua sogra Noemi. A lealdade e a confiança no Senhor, Deus, que Boaz, Noemi e Ruth demonstraram, é o núcleo do livro que conta a história do povo daquele tempo. As lições tiradas do livro é consciência da realidade, certeza da presença de Deus, pôr-se no caminho, espigar catando as sobras, diálogo e encontro, esperança, atualização e mudança das leis de resgate e nascimento do novo. É interessante que o livro de Ruth é uma história de amor, não entre Ruth e Boaz, mas entre Ruth e sua sogra. E esse relacionamento de grande amizade entre elas foi o que proporcionou uma grande libertação para o povo, uma linda história de amor, uma história de resgate, uma história de recuperação familiar. E ela, mesmo sendo moabita, ainda entra na genealogia do próprio Cristo. O livro de Samuel, nós temos aqui os livros de Samuel que mostram o período da mudança da teocracia para a monarquia, iniciando-se nos finais de Juízes, com Eli, penúltimo juiz de Israel, e Samuel, o último juiz e primeiro profeta, finalizando com Davi como rei de Israel e de Judá, levando-nos a ver que neste livro os principais são Samuel, Saul, o monarca. Este era muito corajoso, contudo lhe faltava perseverança, inteligência essencial para a grandeza. E aí, como os irmãos já conhecem a história, Saul desobedece a Deus e Davi é ungido em seu lugar. O segundo livro de Samuel conta a história que foi o rei de Davi, o rei de Judá, no sul, logo após o rei de toda a nação. Davi foi primeiro rei em Judá e depois rei em toda a nação. Nas lutas contra os inimigos e dentro e fora, demonstrava sempre coragem e a certeza que o Senhor dirigia seus passos com profunda fé e devoção. Temos o problema do pecado de Davi, que também entra, né? Todavia cometeu pecados, crueldade, violência. A Bíblia não esconde os erros dos seus grandes líderes. No entanto, quando a palavra de Natã foi revelada a Davi, com relação aos seus pecados, ele confessa, aceita a correção de Deus. A vida de Davi impressionou profundamente o povo de Israel, tanto assim que mais tarde, nos tempos de angústia, quando precisavam de outro rei, eles pediram um filho de Davi. Desejavam um rei descendente de Davi que fosse igual a ele. E aí nós entramos para o livro dos reis.
onde vamos falar aqui sobre um pouco da estrutura dos reis, relata a ascensão de Salomão ao trono, depois a queda, e vimos também aqui no livro dos reis que ele tem como propósito autenticar a dinastia do rei Davi como a herdeira oficial do trono de Jerusalém, conforme a profecia de Natã. O registro de reis é feito de forma complementar ao livro de Samuel, que mostra a soberania de Deus na história da aliança, mesmo em face ao livre-arbítrio do ser humano com suas responsabilidades. O livro das Crônicas, que tem como texto original Primeira e Segunda Crônicas, formam um só livro chamado Acontecimentos dos Dias e foi dividido e recebeu um novo nome pelos tradutores do Antigo Testamento em grego, a Septuaginta. Nós temos aqui, se Primeira e Segunda Crônicas são considerados uma única obra, podem ser divididos em 4 seções principais. Primeiro, Crônicas é composto por genealogia e descreve as linhas gerais do reinado de Davi. Segundo, Crônicas relata o reinado de Salomão e descreve os reinados de 20 governantes de Judá. E o primeiro livro relata as 2 divisões principais. A primeira parte é constituída por 9 capítulos de genealogia. A genealogia começa com Adão e continua atravessando todo o período do exílio até aqueles que retornam para Jerusalém. A segunda parte de 1 Crônicas registra os eventos e realizações do rei Davi. E nós vemos aqui em 2 Crônicas, do 1 ao 9, o escritor enfatiza a glória do templo de Salomão, que construiu, e a importância da adoração no templo. Nós vamos agora para o livro de Esdras. Primeiro nós temos aqui o personagem Esdras, que é um sacerdote, um escriba hábil na lei de Moisés, e ele veio da Babilônia para ensinar a lei de Deus aos judeus que retornaram do exílio. A história de Esdras é muito bonita, eu vou resumir, nós ainda temos alguns outros para entrar. Ele vem depois de Zorobabel, e ele vem para justamente ser este professor, este mestre, para ensinar novamente a lei ao povo. Tem o texto de Esdras que é muito bonito, que é Esdras 7:10, que ele diz que ele aplicou seu coração para aprender, para aprender, depois aplicar, né, viver e depois ensinar. Seria a regra daquele que estuda a palavra. Primeiro você se dedica a aprender, prepara seu coração e se dedica a aprender, que é buscar a palavra de Deus, aplicar a sua vida, viver a palavra de Deus e depois ensinar aos outros. Neemias, o livro de Neemias, o personagem, seu nome hebraico é Neem-Ia, que significa consolo de Jeová. Na Septuaginta é Neemias. Ele era copeiro do rei Artaxerxes na Pérsia e conseguiu permissão do rei para reparar as fendas dos muros de Jerusalém. Ele chega a Jerusalém 12 anos depois de Esdras, vai sozinho e ele faz ali a reparação dos muros. É uma história lindíssima, uma história de liderança, de responsabilidade e de muito amor por Deus e pelo povo. E agora o livro de Esther. A autoria é incerta, né? Os eventos do livro ocorrem no reinado de Assuero, nome hebraico de Xerxes I, que reinou na Pérsia entre 485 e 464 a.C. Afirmam alguns que foi Mardoqueu seu autor, com base em Esther 9:20, mas tudo indica que sua composição possa ter sido posterior. Os irmãos que já leram e conhecem a história de Esther, é uma linda história de livramento da parte de Deus. Apesar do nome de Deus não aparecer no livro de Esther, ainda assim nós vemos todo o direcionamento e toda a condução de Deus no livro. Agora nós vamos entrar nos livros poéticos, que é uma coletânea de livros na parte dos agiógrafos do cânon. Agiógrafos significam livros sagrados ou escrituras sagradas do cânon judaico, que denominamos em nossa cultura bíblica de livros poéticos. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão.
Entre estes estão os também conhecidos como livros sapienciais. Eles são os livros de Jó, Provérbios e Eclesiastes. São os três também chamados de livros de sabedoria. Jó, Provérbios e Eclesiastes. O livro de Jó, uma história lindíssima, uma história real, porque Jó é citado em outras partes da Bíblia, não é uma ficção, como ele é citado juntamente a outros personagens que também são reais, como Noé e Daniel. O conteúdo é muito bonito, uma história muito bela, contando a história, narrando a história do sofrimento do patriarca, que leva o seu nome, que é Jó. É uma coletânea de pensamentos proveniente dos diálogos de Jó com seus três amigos, os seus consoladores, Elifaz, Bildade e Zofar. A autoria é considerada, Jó, o livro de Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia, e algumas evidências internas, né, são bem amplas, mas a maioria, principalmente na tradição judaica, acredita que a autoria do livro de Jó seja de Moisés. Na parte onde eles acreditam que foi, vamos dizer assim, a autoria de, vamos dizer, dentro do povo judeu, que ele escreve uma história que já era conhecida e contada, então ele decide escrever. Mas existe aqueles que também acreditam que a composição possa ter sido de Eliú, e a tradição dessa obra é de meados do século XV a.C. Então, a história de Jó já era uma história que era contada até Moisés escrever. Então, ele seria o autor da escritura por ter colocado em papel, mas a história já era contada, e alguns ainda dizem que a composição dessa história de ser contada, quem sabe até escrita também, possa ter sido também de Eliú. Agora o livro dos Salmos. A palavra Salmos tem origem na antiga tradição, na tradução do Antigo Testamento hebreu, e na versão da Septuaginta, né, que é Psalmos, que significa cânticos entoados com acompanhamento de instrumentos de corda. Na Vulgata Latina, os salmos se chama Liber Salmorum. No hebraico é Tilim, que significa louvores, e o nome Salmos vem da Septuaginta, Psalmos, como eu já disse. As datas e a autoria, né? Nós temos vários períodos e vários autores. Os Salmos, segundo os estudiosos, foram escritos no período que vai de 1500 a 450 a.C., ou seja, durante 1000 anos aproximadamente. E a autoria são diversos autores dos Salmos. O mais destacado é Davi, que é o rei de Israel. Nós temos aqui, Davi escreveu 73 salmos, quase metade do livro. Asaf escreveu 12, os filhos de Coré, 11, Salomão escreveu 2, Moisés escreveu 1, Etan escreveu 1, e tem mais de 50 salmos escritos com autorias desconhecidas. Nós temos aqui a estrutura de salmos, eu não vou ler para vocês, quero que vocês leiam aí na apostila. Nós temos também o significado da palavra selá nos salmos, que é bem interessante. Ela ocorre, essa palavra, 71 vezes. Para alguns autores, trata-se de um sinal de mudança no acompanhamento musical, ou para aumentar o som dos instrumentos ou das vozes. Nós temos também o Cântico dos Degraus, que é muito bonito. São chamados pelos judeus de Cânticos dos Peregrinos, pois esses salmos eram cantados por ocasião da peregrinação a Jerusalém nos dias festivos. Em hebraico aparece a epígrafe Shir Mahalot, cântico de subida, elevação ou ascensão, uma referência aos 15 degraus que davam acesso ao pátio superior do templo. São 15 salmos que trazem essa epígrafe, ou seja, os 15 degraus. Em cada degrau, eles cantavam uns salmos. E agora vamos para os livros de Provérbios. Provérbios, o título e a autoria, os irmãos já sabem. O livro de Provérbios ocupa o terceiro lugar na ordem dos hagiógrafos, livros escritos sagrados.
Seu título está como Provérbios de Salomão e a palavra marchal significa exemplo ou parábola. O conteúdo do livro consiste numa coletânea de máximas, contendo exortações à prudência, à virtude, louvando a verdade. O livro de Eclesiastes, que também tem como autor Salomão, que ele diz que é filho de Davi, rei em Jerusalém. O conteúdo, o livro encerra as reminências dos momentos de arrependimento e também revela os sábios conselhos de quem experimentou altos e baixos na vida. Alguns estudiosos dizem que quando Salomão escreve Provérbios, ele está no seu período de amadurecimento, né? Seu período onde ele está ali como homem vivido. Quando escreve Eclesiastes, ele já está ali na sua velhice, mostrando todo o contexto, né? Uma revisão da sua vida, das coisas que ele acertou e das coisas que ele errou. Mas agora em Cantares, aí sim, o livro de Cantares de Salomão mostra a juventude de Salomão, quando ele está muito no seu vigor da juventude, com amores, com esposas. E quem não conhece a história de Salomão, né? 700 esposas e 300 concubinas, tinha muita história para contar. O título e autor, seu título hebraico é Shir Shirim, expressão que significa Cântico dos Cânticos, é da autoria de Salomão, como se vê nas primeiras palavras, datado, segundo a tradução, dos meados do século X a.C. O conteúdo é parte dos 1005 cânticos, uma bela coletânea de cânticos de amor composta por Salomão para sua esposa, chamada Sulamita. Sua inclusão no cânon sagrado foi um dos últimos livros a serem inclusos, por não conter referência a Deus. Os rabinos duvidaram do seu valor espiritual, mas houve ali um sínodo em Jânia e o rabino Akiva defendeu a inspiração de Cantares, confirmando tratar-se de alegoria. E existe aí as duas escolas, né, que aceitaram o livro de Cantares, por atribuir a Salomão por ser o autor, isso já era muito considerado, e o outro por também se tratar de uma alegoria, como Deus sendo o esposo e Israel sendo a esposa. E agora nós vamos para os profetas maiores. Nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. O livro de Isaías é o mais ilustre dos profetas, né? Isaías é o mais ilustre dos profetas, conhecido como profeta messiânico, pois o seu livro é o que mais faz menção da vinda do Messias. O livro recebe o nome do seu autor, Isaías, que em hebraico é Yeshuayu, quase como Yeshua, que é Jeová é salvação. O conteúdo da primeira parte, o livro apresenta duas partes principais. A primeira, que compreende dos capítulos 1 ao 39, e o segundo, que é do 40 ao 46, apresentando assim uma similaridade face aos 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo, havendo nisso também uma semelhança de conteúdo. Eu estou correndo porque eu estou tentando finalizar a parte do Antigo Testamento para entrarmos já na parte do Novo Testamento, que é a bibliologia agora do mês de março. Nós vamos estudar bibliologia do Novo Testamento. Nós temos o livro de Jeremias, que mostra, o nome dele significa Jeová lança. Nós temos o conteúdo, seus discursos são intercalados pela história do próprio profeta e também pela do seu povo. Nós temos o livro de Lamentações, onde nós vemos aqui que a Septuaginta, ela traduziu para lamento, gemido, cântico de dor, cântico fúnebre. É também um dos escritos sagrados do cânon. O conteúdo são 5 capítulos compostos em forma poética, como apêndice e profecias de Jeremias. Nós temos o livro de Ezequiel, onde nós vemos aqui todas as partes das profecias.
Daniel, que nós vamos aqui também já passar assim bem rapidamente. Quero que você leia na sua apostila que Daniel foi levado para a Babilônia ainda jovem, passou ali por diversas experiências, né, com aqueles reis, com aqueles monarcas, e encerra ali a sua vida de forma privilegiada, morrendo ali na sua velhice. Os profetas menores nós passamos aqui para encerrar, que vão de Oséias a Malaquias. Cada um deles aqui na apostila tem o significado do seu nome, tem toda a parte contemporânea, tem toda o que aconteceu, os temas. Eu vou pedir para que você aí leia cada um deles, mas vou também estar colocando um vídeo aí no grupo. Eu até fiquei devendo alguns vídeos da aula passada, vou aproveitar e colocar agora também, mas estes vídeos vão estar complementando o seu estudo. O nosso tempo é pequeno e nós temos que estar encerrando, mas leia a sua apostila, estude, faça pesquisa, faça perguntas e eu tenho certeza que as próximas aulas serão bem proveitosas para você. Seja curioso, seja atento e nos mande mensagens. Dê um like se você gostou da aula, se inscreva se não é inscrito e que Deus abençoe você.